líder da bancada do PT, vereadora Estela Balardim, da tribuna. Fala, meu amigo Juliano. Se eu não tivesse aula, eu queria ter ido na abertura. Tava lindo, eu vi os vídeos. Bom, retorno agora a essa tribuna para falar de algo muito importante. Algo que o vereador Edson já trouxe, que eu sei que o vereador Lucas irá complementar, mas que fala muito sobre nós. Eu acho que sempre que eu me proponho a falar sobre a negritude, sobre o fato de sermos negros e negras, eu falo muito sobre mim, assim, sobre o que me constitui enquanto pessoa. Porque eu acho que a partir do momento que a gente se apropria da nossa história, da nossa trajetória, da nossa ancestralidade, a gente consegue entender a potência de estarmos nos espaços onde a gente está. Por causa da dificuldade que o nosso povo enfrentou e ainda enfrenta, devido ao racismo estrutural, que condiciona a nossa sociedade a olhar para o povo negro ainda como inferior, ainda, muitas vezes, como incapaz. Por isso que é tão importante nós termos a data de amanhã, agora como um feriado, desde o ano passado no Brasil, para que a gente lembre o Dia da Consciência Negra como um dia para celebrar a nossa cultura, que vai muito além da cultura da escravidão. Ela é uma cultura rica, uma cultura potente. Mas também para que a gente pense na importância do quanto ainda, enquanto sociedade, precisamos avançar nessa pauta. Eu quero começar com a frase da Angela Davis, que não basta não sermos racistas, precisamos ser antirracistas. Em momento oportuno, vereador Lucas, eu lhe dou o à parte, mas eu quero iniciar falando desta data, aonde, se utilizando desse espaço que, infelizmente, é negado a nós, negros e negras, que é o espaço do parlamento, o espaço da tomada de decisões, nós aproveitamos a data para fazer um protocolaço de 3 importantes projetos, de 3 importantes políticas públicas para a cidade de Caxias do Sul, que tratam do tema e que tratam fundamentalmente baseados em fatores importantes quando a gente fala da construção de uma política antirracista. A gente fala da memória, da educação e da valorização da cultura negra nos 3 projetos que nós protocolamos. O primeiro projeto é o Banco Municipal da Memória Negra. Nós sabemos, infelizmente, aqui temos 2 professores de história que compõem a minha bancada com muito orgulho, que tratam sobre a questão da história e sabem como, infelizmente, ainda hoje, a história do povo negro é invisibilizada. Muitas vezes, a gente ouve, entende, conhece um pouco mais sobre como ocorreu todo o processo de escravização no nosso país, mas não sabe como que ocorre todas as outras construções do povo negro, e como isso enriquece a nossa cultura, como isso é importante, como isso é necessário para a Constituição, inclusive de Caxias do Sul. Então, nós termos esse Banco Municipal de Memória é para que a gente possa ter um acervo do que a gente tem de cultura produzida em Caxias do Sul, mas para que também a gente possa, através do equipamento público, fazer mapeamento, fazer pesquisa, fazer rastreio, fazer oitiva, de fato, ouvir a história viva da cidade, para que isso esteja nas nossas escolas, nas nossas instituições, esteja nos nossos museus e que a gente conte a história que a história não conta. O segundo projeto é o Programa Municipal de Alfabetização Antirracista. Esse projeto ele vai ao encontro da Lei 10.639, que já trata sobre a obrigatoriedade do ensino afro-brasileiro dentro das nossas instituições de ensino,
mas para falar de uma alfabetização antirracista que eu quero trazer, o debate da primeira infância, do quanto a gente aprende, do quanto a gente tem estímulos. Então, o quanto é necessário, a partir já desse crescimento, a partir já dessa parte fundante de nós, enquanto ser na sociedade, conseguirmos ter consciência crítica e, principalmente, ter uma atuação antirracista desde cedo, desde a infância. E, por último, o Dia dos Lanceiros Negros, que é para honrar a luta de quem lutou por liberdade e foi traído no massacre dos porongos. É importante nós termos um dia para falar dessas pessoas negras que lutaram por todos nós, por mim, por você, vereador Lucas, que estamos aqui hoje. Seu à parte. Obrigado, vereadora Estela Balardim. Primeiro dizer que é uma honra ser seu colega de bancada. E da vereadora Rose também, mas digo da senhora porque o tema é o antirracismo, é a véspera da consciência negra, e isso bate em nós, na medida que o tema é caro, o racismo também nos atinge em vários momentos. Nesse ano de gestão, a gente pensou em várias iniciativas e implantamos, votamos aqui por unanimidade o protocolo antirracista dessa Casa Legislativa, uma das poucas casas do Brasil que passa a ter um protocolo, e com o sistema que nós implantamos, nós teremos uma ouvidoria antirracista, não só para os casos que ocorram internamente, mas que vai servir também como um instrumento da sociedade poder utilizar a ouvidoria, trazer casos de racismo e essa casa, através do seu comitê, encaminhar às autoridades competentes. A senhora falou e citou a frase da Angela Davis, mas, de fato, para nós que somos pessoas públicas, não nos basta só não ser racista. Não ser racista é o que a Constituição Cidadã de 88 preconiza, mas é preciso nós combatermos o racismo em todos os lugares, em todos os partidos, em todos os espaços. Parabéns pelo seu trabalho e que nós, como pessoas públicas, negros, negras, brancos e brancas, possamos caminhar em prol de uma Caxias antirracista. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, vereador Lucas. Obrigada por também trabalhar tanto, que é institucionalizar a luta antirracista. É fazer com que se torne lei, com que se torne política pública, ações que, de fato, combatam essa estrutura social que ainda nos condiciona a sermos olhados de forma diferente em alguns lugares, a sermos perseguidos pelo segurança dentro do mercado, dentro das lojas, ao vermos as pessoas, às vezes, atravessando a rua quando a gente está passando. Quando a gente ocupa esse espaço aqui, que é um espaço de mais notoriedade. Isto. Quando a gente ocupa esse espaço, que as pessoas nos veem diferente, a gente talvez não sinta tão na pele quanto as pessoas no dia a dia, que ocupam todos os outros lugares da nossa sociedade sentem. Então, é por isso que é tão importante que dentro desta casa a gente tenha isso muito estabelecido. A gente tenha a necessidade de nós aqui dentro trabalharmos constantemente na nossa atuação, não só em novembro, mas em todo o ano, durante todos os nossos processos, durante todas as nossas ações, essa pauta que infelizmente ainda criminaliza uma população pura e simplesmente por sua cor. Uma pauta que é tão necessária porque o povo negro, após a abolição do processo de escravatura, foi condicionado a não poder ter trabalho, a não poder ter educação, a não poder ter moradia própria. E é importante nós termos a consciência de que todo esse processo histórico que massacrou o povo negro ainda deixa marcas até hoje. O racismo nos afeta diretamente todos os dias até hoje. Então, lembrar da nossa história é um chamado para a luta. Fazer esse protocolaço é também para nos lembrar que a pauta antirracista precisa ser trabalhada por nós
todos os dias, o ano inteiro. Muito obrigada.